Salve Maria, eu tinha falado em 2 Pedro 2,20, né? 1 Pedro, ou 2 Pedro 1,20. Vai dizer o quê? Não podemos ter uso pessoal da escritura, ó. 2 Pedro 1,20, ó. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, certo? Aqui é o segundo vídeo, a segunda resposta ao professor. Ele falou que em Atos dos Apóstolos 2,17 ali, essa profecia é sobre o Ellen White. O Ellen White teve mais de 2.000 visões, sonhos, etc. Diz o professor, né? Aí você vê da onde veio essa doutrina adventista. Tanto que as suas visões, a vinda de Cristo e o Mille, até hoje não se cumpriu, né? É grande profetisa, né? O que nós cremos sobre o dom profético na pessoa de Ellen White? Primeiro, nós cremos que ela possui o mesmo grau de inspiração, mas não o mesmo grau de autoridade. Leandro, o que você quer dizer com isso? Vou lhe dar um exemplo. Você acha que é possível uma pessoa ter um pouco do Espírito Santo, um profeta, ser inspirado e outro profeta ser mais inspirado do que outro? Nós não cremos nisso. Nós cremos que seja um profeta bíblico ou um profeta que não tenha livros da Bíblia, ele tem a mesma inspiração do Espírito Santo. Então, em graus de inspiração, nós não cremos em diferentes graus de inspiração. É interessante. Como o Ellen White tem o mesmo Espírito Santo que ela partou do fundamento dos apóstolos que inspiraram esses apóstolos, que são as pedras, que são as colunas, 1 Timóteo 3,15, a edificar a igreja. Certo? Pedro pregando ali é a mesma coisa que Paulo pregando. São Timóteo, Santo Estevão, por quê? É a mesma unidade. Por quê? É a mesma pregação. Passando por um pastoreio, João 21, do 15 e 17. Olha só. Então, tem que estar sob a jurisdição do pastoreio, ó, quem foi confiado. Paulo, quando ele se converte, quando ele recebe a graça, e o evangelho é pregado por ele, em Gálatas 1, 11 e 12, que não é fundamento de homens, é mais revelação do alto de Jesus Cristo, ele tem que ir lá em Jerusalém reconhecer a sua graça. O evangelho pregado por Paulo. Por quem? Pelas colunas. Tiago, Cefas, que é o bispo universal, e João. Por quê? Pedro, ele tem um pastoreio. João 21, do 15 a 7. Ó. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta o cordeiro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Gálatas aqui, ó. 2 Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. Que é esse vários Jesus diferente? Inspirado pelo outro espírito, que não está em comunhão com a cabeça, com a esposa e com os membros místicos. Irão pregar vários Jesus diferentes. Irão ter sonhos, irão ter visões, irão fundar a igreja. É que está aqui na escritura. 2 Coríntios 4. Certo? Paulo, em Gálatas, olha só. Que coisa interessante, cara. Gálatas 2:9. Olha só. Gálatas 1:11, ó. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Ó. O evangelho que os apóstolos pregam não é fundamento de homens. Não é revelação de homens, mas ensinado pelo Jesus Cristo e inspirado pelo Espírito Santo. E Gálatas 2 ali, ó, 9, ó. Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e Barnabé, em sinal de pleno acordo. Por quê? O evangelho dele tinha que ser conhecido pelas colunas. Você pega aqui em Gálatas 2, 1 e 2, acho que já dá para entender isso aqui, ó. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito.
E subiu em consequência uma revelação. Expus, o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que era de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. A igreja reconhece o Ellen White como a profetisa? Não, porque ela se apartou da igreja. São fundamento de homens, e tanto que a sua igreja surgiu lá no século XIX. E está fora. Então, o Espírito Santo que inspira, que assiste essa igreja, que desceu ali sobre os apóstolos, não é o mesmo espírito de profecia que está na vida de Ellen White. É outro. Finalizar esse vídeo, que eu não vou nem fazer mais, que eu já vou trabalhar. Você pega aqui, 2 Coríntios 4, é outro espírito que inspira o Ellen White através de sonhos, através de visões, através de revelações e todos os seus escritos. Acho que nem os apóstolos teve tanto sonho assim igual ela, cara. Né? A Bíblia dá embasamento para falar pra gente que Ellen White é uma falsa profeta. Mateus 24, muitos falsos profetas surgirão. E profetiza também. Certo? Inspirado pelo outro espírito, Você pega aqui, e ela se coloca, profetiza acima do Messias ainda, hein? Só você ler os seus escritos, você vai entender um pouco essa doutrina adventista. 2 Coríntios 4, porque quando aparecer alguém pregando-vos, apareceu Ellen White com seus escritos, com as suas visões, com o seu sonho, etc., pregando Jesus. É o Jesus que os apóstolos pregaram? É assistido pela igreja? Inspirado pelo mesmo Espírito Santo que inspiraram Pedro, Paulo, Tiago? É o mesmo Espírito Santo que desceu ali em Atos dos Apóstolos 2? Não, a Bíblia fala que é outro Espírito. Outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado. Ou se trata de receber outro Espírito. Olha só. Diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso do que haveis abraçado de boamente, aceitai. Agora você pega o 3 aqui, 2 Coríntios 11, 3, Mas temos que, como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim se corrompem os vossos pensamentos, se aparta da sinceridade para com Cristo. Então, esse outro Espírito Santo aqui é inspiração, pregação, Cristo sendo tentado lá no deserto, Satanás usando palavra. Olha só que interessante, como Satanás ele usa da palavra, sim, para fundar seus fundamentos, para perseguir e tirar o povo do caminho da verdade. Dar revelações através de sonhos. Você tem escritura, cara, tudo já foi revelado. Ah, mas eu tive um sonho que o anjo me falou que eu tenho que fundar uma igreja, e essa igreja, Jesus Cristo vai fazer milagres, e depois o cara acredita nesse sonho. Sonho vãs. Sonho invenções humanas. Que interessante. Tem um texto que fala aqui de sonhos vãs, eu não lembro o texto, mas vou tentar achar aqui. Deixa eu ver se é... Eu não lembro. Para finalizar aqui, você pega em Jeremias, deixa eu ver se é Jeremias. Olha só. Jeremias 14:14. Replico, porém, o Senhor, não... Replico, porém, o Senhor, são mentiras que prefere os profetas em meu nome. Não enviei, não lhe dei ordem, e nem mesmo falei visões de mentiras, adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis que profetizam. Olha só, já tinha naquele tempo
falsos profetas que tinham sonhos, vãs, visões, que não é revelação do Senhor. Vai ser muito diferente nessa atualidade? Vai ser a mesma coisa, meu irmão. Que os falsos profetas, eles têm esses argumentos de sonhar, de ter visões, fui arrebatado, etc. Mas a Bíblia diz ao contrário. Não vem revelação nenhuma do Senhor. Em 2 Pedro 1,20, a interpretação da Escritura é autenticamente confiado à igreja. Sim, você pode ler a Bíblia. Sim, você pode ter uma Bíblia e ler, tal, etc. A interpretar, não. Porque a autointerpretação, você vai querer fundar a igreja. Você vai querer ser o intérprete, o porta-voz da igreja. Os protestantes, ele quer ser o porta-voz da Escritura. Foi confiado à igreja. As profecias foi confiado ao fundamento dos apóstolos, ao magistério. As beatas da igreja teve sonhos e visões, é estudado pela igreja. Para quê? Para não ficar nessa invenção. Se for invenção humana, não. Certo? É simples entender isso, cara. Salve Maria, eu sou o missionário Sérgio Roberto.